Excelentíssimo senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhor presidente, pedi a palavra para fazer um registro que considero extremamente auspicioso para os municípios e estados brasileiros. E gostaria a todos que estão nos acompanhando na TV Senado, na Rádio Senado, nas redes sociais, que divulgassem essa lei, porque essa lei beneficia todos os municípios brasileiros e os 27 estados da Federação. A Lei 12.810, sancionada antes de ontem e publicada ontem pela presidente Dilma Rousseff, ela vem dar consequência ao que foi tratado na medida provisória 589. A medida provisória 589 tratou do reparcelamento e repactuamento das dívidas com o INSS de estados e municípios. Essa medida provisória foi baseada num projeto de lei de minha autoria, senador Figueiredo. Eu apresentei o projeto de lei, depois tratei com o governo e a presidenta Dilma, entendendo que essa era uma medida extremamente urgente e emergencial para os municípios e estados brasileiros, transformou o meu projeto de lei numa medida provisória. Eu fui o relator dessa medida provisória, senador Aloysio Nunes. E nós conseguimos, numa negociação extensa, mas bastante construtiva, com o Ministério da Fazenda, com o Ministério do Planejamento, com a Casa Civil, nós conseguimos melhorar o texto da medida provisória, fazendo com que, nos próximos 90 dias, e é importante que os prefeitos, principalmente, atentem a esse prazo, nos próximos 90 dias, todos os prefeitos brasileiros e prefeitas deverão ou poderão se dirigir à Receita Federal e pedir a repactuação de todas as dívidas com o INSS, parceladas ou não, para um novo sistema de parcelamento e pagamento que vai aliviar os municípios, fazendo com que os municípios tenham a capacidade de pagar essa dívida atrasada e, portanto, se manterem atualizados, pagando também mensalmente a dívida vincenda do INSS. Quais são essas condições? Primeiro, todos os parcelamentos serão repactuados em um só. Essa repactuação abaterá 100% das multas que os municípios estão devendo. Abaterá 50% dos juros que estão sendo cobrados aos municípios. Abaterá 100% dos encargos devidos, inclusive honorários advogatícios à União. Ao reparcelar, o pagamento será feito ou em 240 meses ou em 1% da média da receita corrente líquida do ano anterior. Portanto, se houver diminuição da receita, haverá diminuição da prestação e a capacidade de pagamento do município estará honrado. Nós estamos, além disso, colocamos na medida provisória e foi sancionado pela presidente Dilma, que enquanto os pedidos de repactuação, senador Aloysio, não forem calculados e homologados pela Receita Federal, porque isso demora um certo tempo, os municípios e os estados deverão pagar 0,5% da receita corrente líquida média como adiantamento para terem as suas certidões já emitidas e, portanto, deixarem os municípios e estados de serem inadimplentes. Outro dado importante dessa lei é que se daqui a 2, 3, 4 anos surgir uma dívida, como é corriqueiro surgir na Previdência, uma dívida passada que seja anterior a 28 de fevereiro de 2013, portanto, todos os débitos até 28 de fevereiro de 2013 estão repactuados. Se daqui a 2 anos surgir e aparecer uma dívida da Câmara Municipal ou da própria Prefeitura que não tinha sido computado nesse parcelamento,
automaticamente essa dívida é incluída no parcelamento sem aumentar a prestação, portanto, aumentando o prazo de pagamento e sem impactar a capacidade de pagamento do município ou do Estado. Então, as prefeituras brasileiras, eu posso dizer aqui, estou aqui há alguns mandatos, nunca tiveram, senador Aloysio, uma condição como essa para repactuar as suas dívidas e para se tornarem adimplentes com o sistema previdenciário. Então, eu quero aqui agradecer à presidenta Dilma Rousseff, que sancionou a medida provisória sem vetos. Quero agradecer ao ministro Mantega, à equipe do Ministério da Fazenda, ao doutor Nelson Barbosa, que comandou as negociações, ao doutor Diogo, ao doutor Demétrios. Quero agradecer à ministra Miriam Belchior, porque nós colocamos em lei também aqui dispositivos de prestação de conta e de retirada de inadimplência por tomada de conta especial de prefeitos que assumiram as prefeituras, ele encontrou as prefeituras inadimplentes e essas prefeituras só tinham a retirada da inadimplência quando a tomada de conta especial era implementada pelo Ministério. E muitas vezes uma tomada de conta especial demora 2, 3, 4 anos para ser instalada e o município ficava prejudicado. E agora nessa lei, ao solicitar a tomada de conta especial, o prefeito automaticamente é retirado da inadimplência esse registro de convênios anteriores feito por outras administrações. Então, é um benefício também enorme que nós estamos fazendo a todos os prefeitos, governadores que assumem as administrações com um passivo que não sabem como tratar, que é problema e que o município pagava a conta porque ficava inadimplente enquanto o governo não tivesse a condição operacional de instalar uma tomada de conta especial e existem aí milhares de tomadas de conta especial para serem instalados. Então eu quero agradecer à ministra Miriam, ao doutor Guilherme Estrada, secretário da Secretaria Executiva, à ministra Ideli, ao Paulo Argenta, à ministra Gleisi Hoffmann, ao Beto Vasconcelos e ao doutor Ivo. Quero conceder a parte ao senador Aloysio Nunes. Senador Romero Jucá, eu acompanhei a luta de Vossa Excelência em torno desse tema. Acompanhei e quero dizer, lembrar à Casa que Vossa Excelência teve o integral apoio da bancada do PSDB enquanto Exatamente. o projeto tramitou aqui e mesmo depois de editada a medida provisória. Uma iniciativa de Vossa Excelência que é tanto mais oportuna e necessária, quanto mais opressiva vem se tornando a situação financeira dos municípios brasileiros, por força de um contínuo e acelerado processo de concentração de receitas nas mãos da União e também pelo fato de que o governo federal, ao conceder incentivos tributários a diversos setores da economia, renuncia a parte da receita que cabe aos municípios, por via do Fundo de Participação dos Municípios. Desonerações de IPI, e Imposto sobre Produtos Industriais e Imposto de Renda acabam por diminuir o volume do Fundo de Participação dos Municípios, que é distribuído a todos os municípios brasileiros, levando a muitos municípios do nosso país, não apenas das regiões mais pobres, mas também do meu estado, o estado de São Paulo, uma situação verdadeiramente desesperadora. Então, o projeto de Vossa Excelência é oportuno, necessário e teve todo o nosso apoio. Agora, apenas uma observação. Vossa Excelência é um senador da base do governo e respeitado por todos nós. Tem essa possibilidade de diálogo com o Executivo, que, infelizmente, a oposição não tem. A oposição é tratada aqui como inimigo, não é como um componente do sistema democrático. Esse diálogo que Vossa Excelência acaba de relatar, um diálogo produtivo e que, eu deveria ser uma regra geral no relacionamento entre Executivo e Legislativo. O que acontece normalmente com iniciativas da oposição é a chamada grilagem, não é? A grilagem de ideias. Senador Figueiró, o senador ou deputado apresenta um projeto, o governo vai lá e, se apropria da ideia, às vezes uma boa ideia, e transforma essa ideia em medida provisória. Para obviar este inconveniente e, digamos assim, desestimular esta prática, eu apresentei uma proposta de emenda à Constituição,
senador Jucá, senador Figueiró, que concede ao Poder Executivo a faculdade de requerer urgência constitucional para projetos de iniciativa parlamentar ou mesmo de iniciativa do Ministério Público ou do Poder Judiciário, para dar a eles o rito da urgência constitucional, que é até mais rápido do ponto de vista do desenlace do que o rito da medida provisória. 45 dias no Senado, 45 dias na Câmara, e se vota e se resolve o problema. É uma medida que, eu penso, aperfeiçoará essa relação entre o Executivo e o Legislativo. Mas, mais uma vez, senhor senador, o objetivo principal da minha parte é congratular-me com Vossa Excelência pela feliz iniciativa que tanto vai aliviar a condição dos municípios do nosso país. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, senador Aloysio Nunes, e quero realmente registrar que nós tivemos o apoio de todos os partidos. Os partidos, inclusive de oposição, votaram a favor. Nós aprovamos essa matéria por unanimidade na Câmara e no Senado. Portanto, é uma matéria suprapartidária, porque atende a todos os municípios e, portanto, ao povo brasileiro. Quero registrar também que tenho a mesma posição de Vossa Excelência quanto aos projetos de tramitação. Sempre defendi que o governo, de certa forma, apoiasse projetos de iniciativa parlamentares em vez de apresentar novas iniciativas. É assim, por exemplo, nós estamos tratando a questão da regulamentação do emprego doméstico. Eu sou relator da comissão mista que regulamenta a Constituição e nós estamos tratando com o governo, colocando exatamente que as contribuições do governo venham para a comissão para que a gente possa efetivamente apresentar rapidamente uma proposta. Nós temos que valorizar o trabalho legislativo. E quero dizer que essa posição, o projeto de Vossa Excelência, a emenda constitucional, tem o meu apoio, nós vamos trabalhar e vamos votar essa matéria rapidamente aqui no plenário do Senado e cobrar da Câmara, já que é uma medida que procura a valorização e o congressamento de trabalho em parceria do Executivo e do Legislativo, para que nós possamos criar efetivamente esse instrumento para que possa haver urgência constitucional. Se nós tivermos esse dispositivo, sem dúvida nenhuma, nós pouparemos tempo, nós valorizaremos o trabalho do Legislativo. Existem excelentes propostas tramitando que muitas vezes Vossa Excelência tem razão. O governo entra com uma proposta nova, parecida, né, se não similar, na Câmara dos Deputados, tendo que fazer toda a tramitação, quando, na verdade, os temas já estão em discussão aqui no Congresso. Então, eu quero parabenizar Vossa Excelência pelo projeto, pela emenda constitucional e dizer que conto com o meu apoio, não só para votar, mas para ajudar a agilizar, a tornar os procedimentos mais rápidos, para que a gente possa aprovar rapidamente. Para concluir, senhor presidente, eu quero pedir a transcrição da Lei 12.810 e, mais uma vez, alertar a sociedade e aos prefeitos. Existe o prazo de 90 dias para que esta opção seja feita nas delegacias da Receita Federal. Então, é importante que os prefeitos se informem e eu peço à TV Senado, à Rádio Senado, que publicizem, que, na verdade, divulguem essa lei, porque essa lei precisa ser divulgada em todos os rincões do nosso país, para que todos os municípios, do menor município ao maior município do Brasil, tenham a condição de participar desse parcelamento, porque, sem dúvida nenhuma, melhora as condições do município, da administração e, consequentemente, melhora as condições de atendimento do município com serviços públicos à população daquele município e, portanto, a toda a população brasileira. Agradeço a oportunidade, muito obrigado, bom dia a todos.